Sextou com S de saúde. Eu sou Paula Morisco e esse é o Sextas de Saúde. E como sempre, eu tô impecavelmente vestida com esse conjunto lindo da Fina Moda Feminina. Uma loja bem aqui no centro da nossa cidade, onde você encontra esse e outros looks que vão combinar com todas as suas ocasiões. E como nenhum look fica completo sem aquele acessório maravilhoso, eu tô com esse complemento maravilhoso da Idutra Acessórios. Também agradeço a Malabarismo Moda Infantil, que tem modelitos do bebê recém-nascido até 20 anos. E também a Suprema Saúde Cowork. E hoje nós vamos falar sobre obesidade e saúde mental na mulher 40 mais. Olha só, hein? Como o estigma, as mudanças hormonais, as pressões sociais afetam a nossa autoimagem e o nosso humor e a relação interpessoal. E para conversar sobre esse assunto e entender todas as nuances envolvidas nesse tema, nós temos conosco hoje a doutora Cleide Faleiro. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, boa noite. E gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você. Ah, eu tô muito feliz mesmo, que a gente já ensaia um encontro há algum tempo Sim, e estreamos em grande estilo aqui no podcast. sim. Doutora Cleide é psicóloga com formação em Gestalt terapia, consteladora familiar, orientadora profissional e de carreira e em formação para atendimento de casais e famílias. Doutora, essa formação, né, Gestalt, conta um pouco pra gente sobre as suas escolhas para traçar esse caminho profissional, a influência de cada terapia, a relevância de cada terapia dentro dessa história da psicologia da sua vida. Bom, eu não vou mentir, fui procurar terapia uma época da minha vida lá por volta de 2005 por conta de uma frustração muito grande que eu passei na minha vida pessoal e fiz um quadro depressivo grave que se estendeu por muito tempo. E aí encontrei uma psicóloga, né, que é uma das psicólogas da minha vida, chamada Bruna Picorelli. Eu digo que essa Hum. mulher mudou a minha vida com o trabalho dela. E eu comecei a querer entender de que forma. Você não era formada em psicologia aí, não? Não, a minha primeira formação eu sou professora de história. Entendi. E aí eu quis entender como aquelas técnicas, aquilo que ela me falava, os feedbacks que ela me dava, de que forma aquilo trazia mudança na minha vida e até cura, posso dizer assim, né? Uhum. Mudanças. E me encantou quando ela começou a falar da Gestalt terapia para mim. E para eu chegar à Gestalt terapia, eu precisava fazer uma faculdade de psicologia. Uhum. Então, fui fazer a faculdade, me embrenhei aí na formação e fui fazendo outras formações que dialogam com a Gestalt terapia, que é uma abordagem que trabalha muito o aqui e agora, os fenômenos que acontecem ali na sessão terapêutica, que a gente chama de setting, né? Entre o terapeuta Uhum. e o cliente, né? Que nós Uhum. não costumamos chamar muito de paciente. Essa relação que não é aquele terapeuta ali sentado, Ouvindo, ouvindo, parado. mas ele interagindo e sendo afetado também por aquelas histórias. Uhum. Então eu busquei essa formação por isso, porque ela faz muito sentido na minha vida. E eu vejo o quanto faz sentido na vida das pessoas. Ela ainda não é tão conhecida como as outras, a psicanálise, TCC, Uhum. mas é uma abordagem extremamente poderosa, transformadora. Bom, acho que, talvez até eu sou fisioterapeuta na minha graduação de fisioterapia, e acaba que dentro da fisioterapia também a gente, o leigo acha que fisioterapia é só o osso, é só o osso. E a minha formação mesmo é reabilitação cardiovascular, Uau! cardiorrespiratória e metabólica, então foge também desse cenário, então é bom para a gente ampliar e Sim. conhecer mais as outras profissões, né. Bom, então hoje a gente vai trazer um pouco desse contexto para entender a influência da obesidade na saúde mental. Será que a obesidade pode trazer modificações para a saúde mental da mulher, da melhor idade, É. né? E aí eu vou começar a nossa conversa trazendo uma estatística da população brasileira que mostra que a proporção de obesos em sujeitos com mais de 20 anos, que quase dobrou no nosso país de 2003 para 2019,
passando de 12%, aí eu não estou selecionando homens e mulheres, tá? População de uma forma geral, de 12% para 26%. Nesse mesmo período, aí agora falando, a obesidade feminina subiu de 14% para 30%. E a masculina de 9% para 22%. Como sempre, a gente mais afetada por essas ações, né? Esses dados são do Ministério da Saúde, IBGE. E aí a pergunta que fica é qual é o cenário psicológico na mulher 40 a mais que ainda vivencia a obesidade nesse momento da vida? É um quadro cruel, né. Primeiro que quando uma mulher, um ser humano faz 40 anos, já é uma passagem, Uhum, né, você já tá entrando ali literalmente na meia-idade. Não tem pra onde correr. Biologicamente, mudanças já estão acontecendo. sim. Eu me lembro que quando eu fiz 30 anos, eu já levei esse choque, né, porque dá aquela sensação, assim, de realmente tem uma finitude chegando, né. Uhum, Parece que a gente vive do bebê até os 30 como se fosse uma coisa só. é. Então, quando você entra naquela fase dos 40, além dessas mudanças biológicas, nós temos aí uma mulher que está muitas vezes, reconfigurando a carreira, ainda está cuidando de filhos que são adolescentes ou pequenos, porque muitas, tiveram a oportunidade de maternar mais tarde e também estão cuidando dos pais idosos. Nós temos aí, né, um dado que agora é real, que já temos mais mulheres sustentando as casas do que os homens. Uhum, Então você imagina todo esse contexto para uma mulher que está biologicamente passando por mudanças uhum. e todas essas pressões externas acontecendo e essa mulher obesa. É. As pressões, elas vão em torno também de você estar bem em qualquer ambiente, né. Parece que, bem não tem relação apenas com o estado mental, mas também com o estado físico. É aquele clássico, que é o homem pode ficar de cabelo branco, pode ficar Sim, barrigudinho, mas a mulher não pode. Além de ter que ser tecnicamente acima do homem da nova sociedade, melhor, tem que ficar o tempo todo se reafirmando e tem que estar bem fisicamente. Existe uma estratégia, técnica, psicológica para lidar com esse enfrentamento? olha, vou falar para você o que eu mais percebo dos atendimentos, o quanto que principalmente a mulher, porque tudo que a gente está falando, Paula, é de uma construção social histórica, Uhum, de papéis, né? O quanto que desde muito cedo nós somos, como mulheres, ensinadas a um comportamento. uhum. E a fala dos pais, principalmente a fala da mãe, né? É uma fala muito importante na construção dessa mulher. Então, muitas vezes as mulheres chegam com 40 ou mais, ainda com a necessidade da validação do outro. Uma amiga comentou: "Nossa, você tá com cabelo branco aqui. Nossa, o mundo acaba. É. Nossa, você tá um pouquinho mais gordinha". Aquele comentário destrói, né, o A sua emocional, a segurança. segurança. Por quê? Porque, na verdade, esse indivíduo, essa mulher não tem autossuporte. Ela ainda precisa, né, do suporte do outro, da validação do outro. E isso é muito perigoso. Quando a gente tem uma existência que é baseada naquilo que o outro acha sobre mim, eu tô colocando o meu poder na mão dele, ou dela, ou do chefe, ou de sei lá, até dos filhos. Então, a estratégia seria lá no final de um processo terapêutico, de uma busca por autoconhecimento, de dizer assim: olha, eu posso mudar meu corpo, posso emagrecer, posso, mas eu preciso estar bem comigo. O que que eu acho sobre mim? Na verdade, o medo das pessoas não por que que as pessoas têm medo do que os outros pensam? Por que que as mulheres têm medo do Sim, principalmente as porque mulheres. elas já pensam isso acerca delas mesmas. É. Eu acho até que quem mais julga a mulher é a própria mulher É, mesmo. porque nós somos educadas para competir. Não tô aqui fazendo, mas a gente tem que fazer, assim, uma distinção dos gêneros. Mas eu Eu acho acho que os essa homens muito mais amigos e corporativistas. Olha como é que um homem se refere ao outro. Ontem meu marido estava num determinado lugar que um é. amigo dele foi com a mesma roupa. Eles tiraram foto juntos. Para mulher isso é a morte, não é? É, Os homens se relacionam de uma forma é, diferente, porque eles são educados para isso. E aí tá a nossa tarefa, hein? é. Educar as meninas e os meninos de uma outra forma. Educar as mulheres para serem parceiras uma das outras, né. Eh, e essa questão da competição também,
é uma coisa que às vezes a gente faz inconsciente. E a gente luta, é Porque é igual, cultural. né? É igual aquele racismo estrutural, né? Que você guarda o racismo em algum lugar que você nem sabe Tá lá. que tá lá. E de repente você faz aquele julgamento, né? Até do gordinho. Ah, do lado daquela gordinha ali, né? Atrás daquela gordinha, né? Então a gente usa o sujeito como referência porque a gente aprendeu que é assim, que é o comportamento natural. Isso não tem problema. Exatamente. E ele tá ali guardado dentro do nosso bolso e quando a gente menos espera, sem que a gente raciocine muito a respeito daquilo, a gente acaba gerando um julgamento. Mas eu estava conversando um dia desses com uma prima que acho que, de alguma forma, a nova geração, que são os nossos filhos, estão vindo ligeiramente diferentes, pelo menos uma Sim. parcela. Porque ela mesma falou, comentando com o filho em casa, conversando, falou, aquela gordinha, fulano. Aí ele, mãe, usa outro adjetivo pra ela, usa outra característica. Não, é feio, mãe, falar isso, que ela é gordinha. Aí ela, devia ter sido o inverso, né? Deveria ter sido o inverso. Mas essa repetição de costumes ruins que a gente carrega é um exercício constante de mudança. Não apenas em nós, sociedades comuns, mas também nos profissionais de saúde. Porque, às Sim. vezes, acaba arrastando é, esse julgamento lá, chega na frente, de que a culpa de qualquer problema de saúde que você tenha é da obesidade. Pode ser e pode não ser. Como lidar sendo profissional de saúde e exercitar esse pré-julgamento, não levar o conceito da culpa da obesidade, sobretudo na saúde mental do sujeito. Paula, essa é uma discussão muito importante. Eu não sou da área, não sou médica, tá? Mas na Vamos saúde, dizer de uma assim, na forma geral. saúde. Eu acho que passando por formações mais humanizadas. Eu não acho que as formações nas faculdades, na academia, Uhum. a formação está sendo uma formação humanizada, está sendo uma formação muito técnica, desconsiderando o sujeito que está ali na sua frente. É. Eu sei que a gente vai chegar nesse ponto do gordinho saudável, mas por vezes a primeira fala, antes mesmo de ouvir o que o sujeito tem a dizer, é óbvio, né? Você tem que emagrecer. Até para queda de cabelo. É tão triste. Né? Então, antes de chegar, vai ter que emagrecer? Provavelmente sim. Mas e antes disso? O que vem antes disso, né? Tem um estigma, tem que conhecer como que é a etapa de conhecer aquela pessoa, de entender o período que ela está passando, como que dentro da psicologia você constrói esse caminho até mesmo chegar no nível de consciência, de aumentar o nível de consciência daquela pessoa sobre uma mudança ativa naquele corpo. Nossa, linda essa pergunta. Nós já somos os profissionais do acolhimento mesmo. Então, assim, eu acho muito estranho quando nós procuramos um profissional e ele não nos acolhe. Uhum. É claro que o setting terapêutico, a terapia não é só acolhimento, tem momentos também de confronto, de que é verdade, ou as coisas têm que ser ditas. Mas, por exemplo, a minha abordagem trabalha com o que é figura e com o que é fundo. Uhum. Aquilo que é, sabe aquela brincadeira que tem aí nas redes sociais, que você vê uma imagem e aí te perguntam: o que você vê? Uma silhueta de uma mulher ou dois vasos? Dois jarros? A gente trabalha com aquilo ali. O que é figura e o que é fundo? Vamos imaginar, eu recebo uma mulher com obesidade. Se ela chegou e a primeira queixa dela é sobre o trabalho, eu não vou entrar naquela questão. É. Porque aquilo é fundo. Uhum. Ainda não é figura para ela, ainda não é a questão que ela está trazendo. E eu preciso ter a delicadeza, a sutileza de esperar. Porque imagina, se ela veio falar, Cleide, eu não consigo ganhar dinheiro, não consigo fazer dinheiro, eu tenho tanto talento, e eu vou e tento tratar da obesidade. Não é o assunto, não é o tema dela naquele momento. Possivelmente, se ela ficar muito tempo em terapia, que é o que acontece, né, vai chegar. Porque nós somos holísticos. Os temas, eles não são aleatórios. Gente, nem a palavra aleatória é aleatória. Não existe aleatório. Diga-se de passagem. Então, a gente possivelmente vai chegar naquele tema. Ou não.
Ou ela precisa ainda, porque doença tem função, obesidade é doença, obesidade é doença. Uhum. Se ela ainda precisa daquela obesidade como alguma função na vida dela, ela vai sair antes de chegar naquele tema. Uhum. Entende? Então, assim, tem um processo. E nós, profissionais da saúde mental, nós precisamos ter essa sutileza. Aquilo é tema agora? Será em algum momento. Porque para nós, a obesidade é um sintoma de alguma coisa. Uhum. Então vai chegar. Eu não sei se eu consegui te. Sim, sim, é exatamente isso. Só que muitas vezes outros profissionais não têm essa sutileza. Tá com colesterol alto, você tá vendo. E a obesidade, ela é cruel nesse sentido. É a única doença que ela aparece. Você não consegue esconder que você tá doente. É. E talvez justamente esse comportamento do profissional de saúde de falar, né, colesterol alto, você tem que emagrecer, né? Você não sabe que você tem que emagrecer? Aí eu tenho, às vezes, uma impressão de que aquilo vai gerar um efeito contrário. Gera. Né? De que, Tristeza. pô, aí o sujeito acaba se recolhendo mais dentro daquela necessidade de descontar na comida, ou de... Eu sou um fracassado, nada dá certo pra mim. Mais uma dieta que eu tô tendo. Ah, então agora eu vou comer mesmo. Aí Já que eu não consigo resolver nada, agora que eu vou comer mesmo. Não é? É assim que assim que eu vejo que as pessoas trazem pra mim. A última endócrino que eu tenho me consultado, ela tem uma abordagem muito legal que ela não obriga a paciente a se pesar. Porque as mulheres estão desenvolvendo fobia com a balança. Uhum. Olha, eu sei que você vai precisar em algum momento se pesar. É pra gente poder avaliar o que você precisa aqui. Mas você não acha que é hoje? Então não vai ser hoje. Eu acho isso super humano. Isso é humano. Só a pessoa obesa sabe a dor que carrega. Uhum. É o peso do corpo, mas é o peso de uma dor ou de várias dores que estão ali escondidas. Então eu acho, esse é um tratamento humano, humanizado. Eu não sei exatamente o que é consteladora familiar. Sim. Talvez você... aí me ocorreu uma ideia aqui, que não sei se tem a ver, tá? Mas existe também a obesidade que passa de pai para filhos, né? Aquela que a gente vai carregando ao longo do tempo. Sim. Lógico que também vai ter uma influência genética sobre isso, mas principalmente de hábitos. São hábitos alimentares ou hábitos de sedentarismo que você arrasta de gerações em gerações também. A constelação familiar teria algum papel importante para ajudar a quebrar esse ciclo vicioso? Sim. Dentro da psicologia? Por quê? Eu diria que as terapias tradicionais, como a gestalterapia, psicanálise, TCC, elas vão trabalhar muito o indivíduo. Vão trabalhar a família, mas vão trabalhar no nível individual. A constelação familiar, né, que não é uma abordagem da psicologia, não é, tá? Ela é uma outra... um outro tipo de trabalho, totalmente diferente, né? Infelizmente, a psicologia e a constelação familiar não têm tido um bom diálogo, né? Mas... eu diria que a constelação familiar, ela pode vir como uma ferramenta de auxílio, trazendo à luz, por exemplo, as lealdades familiares. Por exemplo, não é incomum que pessoas obesas tenham como antepassados pessoas que passaram por guerras, por fome, por escassez. Isso, no básico, assim, é muito comum. Muito comum. E não só nessa área da saúde, mas em outras áreas. Né? Pessoas que têm dificuldade, por exemplo, com ganhos financeiros, com relacionamentos amorosos. Você faz um trabalho ali de um dia e você consegue identificar quais são esses padrões geracionais que estão presentes ali na família. É incrível. Eu sou super apaixonada, amo de paixão essa ferramenta, né? Essa abordagem, que não é uma abordagem da psicologia. Eu tenho que deixar isso claro. É um trabalho à parte. Entendi. Isso é muito comum. Pessoas que vieram de guerras, descendentes de europeus que vieram em porões de navios para o Brasil, que começaram muita dificuldade aqui na região sul, né? Nas plantações de café ou de qualquer outra... Um trabalho na agricultura mesmo, difícil, pesado. A questão, por exemplo, nós temos uma raiz de escravidão. Isso é claro que aparece na questão da alimentação. Né? A nossa alimentação, graças a Deus, é maravilhosa no Brasil. Eu acho assim, que a gente está deixando de lado
aquilo que nós recebemos dos nossos antepassados, que era o arroz, o feijão, né? O cozinhar grelhando, o cozinhar refogando, que é com alho, cebola. Isso vem dos nossos antepassados. Estamos trocando, né, por coisas importadas, que não eram. Você se lembra? Eu não me lembro de comer hambúrguer quando era criança. E o waffle? Lá em casa, Waffle. aquele, né, que a gente via só na televisão. O wafflezinho que vem Então, congelado que você bota lá. a constelação ela vai trabalhar nesse nível já daqueles que estão atrás de nós. Do mesmo jeito que a gente sofre influência na família, a gente sofre influência nas nossas micro-sociedades, naqueles nossos círculos de amizade. E, frequentemente, a busca feminina é pela magreza, né? É frequentemente ligada à mulher ser um objeto de desejo, que, nesse caso, não necessariamente um objeto de desejo para um homem, que impõe sensualidade, mas de ser admirada como pessoa e fisicamente. Como que isso se manifesta na autoimagem da mulher e na sua relação com o outro também? O que acontece, Paula? O corpo da mulher, ele sempre é tema nas sociedades. Se você fizer uma pesquisa no Google e colocar assim, mulher desejável ao longo da história, as imagens que vão aparecendo é desde do período paleolítico. Por exemplo, você tem aquelas vou botar isso, Vênus, já quero fazer. Waldorf, que eram umas esculturas de pedra. Gordinhas. Gordinhas, né? Os seios avantajados, os quadris, a região aqui da pelve, né? Que fala sobre da ideia da fertilidade, né? Daquela que traz a vida para a tribo. Ou seja, para aquela sociedade já tinha uma imagem do que era bonito. Para um povo do Paleolítico que sobreviver, comer hoje e não comer amanhã, era todo muito, muito magro, você ter uma pessoa que é mais gordinha no meio, ela que é o bonito. Era o Mas contrário. não deixa do corpo da mulher estar sendo tema. É verdade. Então, a sociedade, ela impõe isso pra gente. Que o nosso corpo, sendo tema, ele vai acabar, né? Se você não tem um centramento em si, ele vai acabar sendo objeto do outro, do elogio do outro. A gente chama isso de hierarquização. O quanto a opinião do outro é hierarquizante. Se eu posso te julgar, é porque eu tô acima de você. E aí a gente tem agora essas blogueiras, né, as influencers que usam todos os tipos de procedimentos e medicações e outras coisas a mais para dizer que tem aquele corpo natural, né? E a mulher que tá ali pegando o ônibus com a marmita, tendo que dar conta de 5 filhos, olha aquele corpo e diz, nossa, eu tô péssima. Ela nasceu agraciada pela natureza. E não é. Não é. Aí eu vendo tô vendo na Globoplay um seriado que conta a história do jogo do bicho. Vale o escrito. Eu vi. Comecei a ver agora. Olha, gostei, muito interessante, menina. muito interessante. Aquilo ali dá um outro documentário, né? Só de dar um podcast. Dá. E aí o interessante eu fiquei também olhando os nossos padrões de beleza. Ali porque ali dentro ele fala que o fulano era muito bonito, era um galã da época, não sei se você lembra que Sim. a imagem. Aí eu olhei assim, falei, pô, galã tava, na minha percepção, tava longe de galã. Mas todo mundo contava a história que o tal era o galã da época. Sim. Você vê que até o nosso conceito de beleza mudou. Então, eu vou só descrever o galã da época. Era um rapaz alto, magro, com cabelo era normal. O que é o cabelo normal? Era tipo o Chitãozinho Chororó da época. Né? Isso aí. Que não se vestia com elegância, vestia estranho. Até pra época, ele se vestia estranho. Então, hoje, ele não seria belo. Ele não seria bonito. As moças eram o padrão que a gente percebe hoje. Alta, magra, só mudava ali o sobrancelha fina. Pouco seio. Né? Não tinha o silicone, as harmonizações de hoje. As próteses. Né?
não tinha isso. Então era, mas o alta magra permanecia. E aí agora a gente vê que mudou para alta, forte, musculosa, A cavalona. com aplique, com silicone, com isso, com aquilo outro. A gente sofre a mudança da sociedade também. O tempo todo a gente fica querendo se adaptar. É isso? A gente busca se adaptar, É isso. caber num grupo, fazer parte de um grupo. Esses dias eu estava procurando uma imagem, eu faço luzes no salão, gosto desse tom de cabelo, e fui procurar uma inspiração na lupinha lá da rede social, que você sabe qual, né? Aquela procura. Nenhuma das moças que apareciam ali nas luzes dos salões famosos, Aham. do Brasil, do mundo, tinham mais de 30 anos. Uhum. Eu olhei aquilo e falei, gente, eu já não encontro representatividade. Não tem nenhuma mulher 40 a mais nos salões. Uhum. Se a gente for olhar pra isso, a gente enlouquece. Será Eu que a vou gente usar um não tá se cabelo cuidando? que é uma textura diferente, porque já quarentei. Uhum. Não fica igual. Tem menos cabelo. O cabelo não aguenta do mesmo O jeito que cabelo não aguentava. é o mesmo cabelo de quando eu tinha 20 anos. Só que isso não pode definir a minha vida. Uhum. A menopausa vem biologicamente, sabe pra quê? Pra tornar uma mulher sábia. É. Nós perdemos aquela coisa linda da mulher instintiva, Uhum. que era regulada pelos seus ciclos naturais, menstruais. Uhum. O que está regulando a gente? As pessoas nem falam sobre isso, Uhum. né? As fotos de uma mulher 40 a mais ao lado de uma menina de 20 anos, você já não sabe mais quem. Eu não tô dizendo que não tem que fazer procedimento para se Uhum. sentir bem, não. Tem que fazer. Amo make, você também deve gostar. Gosto. A gente tinge o cabelo, só que isso não pode ser tudo. E o de dentro? E a essência? Né? A gente não ama nem os nossos valores mais, é só o externo. E a gente sabe que a sociedade digital Uhum. prega isso. O que são os Felicidade. filtros? Antigamente era felicidade de margarina, né? Era a família da comercial da margarina. Agora é a felicidade da rede social, né? Que a gente tenta alcançar. Só que ali é só uma pequena fotografia da Parece que vida tá do. todo mundo no gozo, tá todo mundo na alegria. Gente, não É. tá. Inclusive essas que estão magras, Podem lindas. não estar felizes. Quantas, Paula, após uma postagem, estão lá no banheiro com bulimia, né, com transtorno alimentar? Existe algum momento eu li que os suicidas, antes, eles, na própria rede social, compartilham momentos de alegria. E depois cometem ali ações de suicídio. Muitas vezes, porque não estão felizes. É essa que é a realidade, né? E pra quem que a gente quer mostrar que a gente tá tão feliz? Pois é. Quais são os problemas psicológicos comuns para mulher obesa 40 a mais, né? A gente sabe que na saúde física, biológica, a gente pode ter lá hipercolesterolemia, hipertensão, diabetes, problemas musculoesqueléticos. Mas e dentro da nossa saúde mental, o que pode acontecer? Paula, uma série de coisas. Essa mulher, ela pode passar por uma crise existencial. Você Uhum, imagina uma mulher que tá obesa e tá ali passando, né, um marido ainda tá, muitas vezes os homens eles têm essa facilidade da testosterona de uhum, se manterem mais magros, né, durante a vida. E aí ela tá ali passando por um momento que ela teve filhos, o corpo dela passou por uma transformação e muitas vezes tem uma cobrança do cônjuge, uhum, imagina. O impacto emocional que isso tem nessa mulher. Então, ela pode estar passando por pode passar por crises existenciais, ela pode se tornar uma mulher mais irritada, ansiosa, depressiva, mesmo na maturidade, desenvolver transtornos alimentares. Eles estão aí, né? Estão aí. A obesidade não é um transtorno alimentar, é uma doença. Mas, em relação à questão da alimentação, existem os transtornos, eles são reais. Anorexia, bulimia. A mulher, mesmo na maturidade, ela pode desenvolver isso. E agora, principalmente com a questão que eu acho maravilhosa, mas perigosa, das canetas emagrecedoras. uhum. As mulheres recorrem a qualquer artifício externo, estético. Quantas mortes nós estamos vivenciando agora que estão sendo divulgadas, porque as mulheres buscam a todo custo esse lugar de magreza. E ainda tem internet que favorece, porque
as canetinhas, as medicações, elas podem ser sim uma ferramenta para te auxiliar no processo de emagrecimento, se forem corretamente usadas, administradas e acompanhadas por um profissional habilitado. Só que na internet é possível comprar essas canetas. E a gente sabe que as pessoas usam aí sem critério. Então ainda corre esse risco, né, da O risco de automedicação. da saúde, né? Dos procedimentos. Outro dia eu estava numa rede social, eu fiquei, gente, olha isso. Quanto é uma cirurgia plástica de abdômen? Não é Hum, barato. E o médico oferecendo no consultório por R$ 3.000, com anestesia com sedação local. socorro Deus, né? Aí você Socorro vai Deus! olhar os comentários, quero, 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 quero. Então, assim, as pessoas querem o contato dessa pessoa que está prometendo algo que O não é milagre. O real, até milagre. que uma morte aconteça. Não é o que a gente está vivenciando? Então, assim, a mulher, ela sofre tanto com isso que ela recorre a qualquer artifício, a qualquer recurso para entrar nesse lugar. Uhum. Esquecendo, gente, que corpo é corpo. Nós temos um corpo, a gente habita esse corpo, a gente precisa amar esse corpo. Esse corpo, olha para mim, tem as marcas da espinha da É. adolescência, Tem a sua história aí. tem as rugas que já começam a chegar, porque já quarentei mesmo, já sou, É. daqui a pouco sou 50 a mais. Tá É, longe, Cleide, a gente tem a mesma idade. tá longe, mas não é pra, a gente Tá tá mais olhando, pra perto dos 50 a do que gente do tá, 40. a gente tá olhando para lá. Eu sei que nós estamos realmente, como você falou, em outro tempo. Eu lembro da É. minha mãe, com a minha idade, era uma senhorinha. Falava, não, fulano tem 40 anos. Imaginava Eu assim, ó. achava minha mãe com 30 anos muito velha. Claro que eu era criança, não tinha noção do tempo, Pois né? é. Mas como as coisas mudaram? Mudaram para melhor. Então por que que a gente não faz um bom uso disso? Quantas pessoas se privam de uma praia? Porque, ai, não vou botar biquíni, Se porque eu tô privam. E feia. eu sou aquela psicóloga que eu vou na contramão. Ai, Cleide, eu não consigo malhar. Mas por quê? Porque vão me olhar na academia. Eu falei, e daí? Ah. Qual é o problema de te olharem? Sabe onde vai o negócio? E Uhum. tem uma hora que eu falo assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Se eu disser pra você que você vai lá e ninguém vai te reparar, é mentira. E vai ter que lidar com isso. Vamos ter que lidar com Você vai isso. fazer. Tanto é que, às vezes, eu tô fazendo exercício errado, vem alguém querer me ensinar. A pessoa está me reparando. Uhum. Porém, eu não ligo para o que o outro pensa. Eu tô ali Uhum. por mim. Quando você tá autocentrado, Uhum. você é o seu suporte, o que o outro pensa, literalmente, não tem problema. Tem aqueles que vão lá pra fazer o que tem que fazer, como eu, e vão embora. Tem aqueles que vão pra lá pra não sei o quê, estão ali, não sabe por que Bater estão. papo, tá perdendo tempo, que E era por pra. que que a gente tá se concentrando no outro? Mas essa pessoa essa mulher tem um histórico. Do que a mamãe falou? Olha essa barriga, hein? Olha esse braço de merendeira. Já ouviu esse braço de merendeira? Pessoas magras, Paula, muitas vezes. Pergunta alfinetada essa. Ah, Obesidade é falta de vergonha na cara? Coisa de preguiçoso? gente, de forma alguma. A gente escuta isso? Escuta. Ela não emagrece porque é falta de vergonha. Não toma jeito porque não Você não quer. lembra o médico que rolou nas redes sociais, até na televisão, num jornal Hum, aí desses da noite? O médico que prescreveu cadialina para que, uma que, é? Que é paciente, cajalina? fazendo uma Ah, cadeado. Ah, cadialina. Olha, isso virou lembrei dessa história. reportagem. Gente, isso é de uma crueldade, porque a gente não diz isso para uma pessoa que tem câncer. Toma vergonha na cara. Para alguém que tá com uma perna quebrada, com aqueles ferros, que eu não sei o nome. Fixador externo. A- Toma vergonha na cara. Esse osso tem que voltar pro lugar logo. Vambora. A gente não fala isso. Mas é o que você falou, o estigma. O estigma, em latim, é marca. É Olha, quase que uma tatuagem. Ou seja, aquele ser, aquele corpo gordo, ele fala por si só para as pessoas. falando do câncer, pegando essa ideia do estigma, frequentemente a gente ouve em relação ao câncer que o câncer é tudo de mal que a pessoa fez na vida e vira câncer. Isso aí é que a pessoa é muito rancorosa, né? Eu tive um câncer enorme no mediastino e eu era feliz pra caramba. Não fazia mal pra ninguém, então acaba com São isso. as conversas de bar, né? São É, as crenças populares. a gente tem que, de alguma forma, falar um pouco mais sobre isso. E sem dúvida que algumas mudanças, elas são nós precisamos ser sujeitos ativos para isso. Sim. Sem dúvida, né, que a forma como a gente enfrenta a vida
ela vai transformar o nosso percurso de doença ou de Sim. emagrecimento, né? Talvez a gente vai ter um caminho mais tranquilo, mais saudável, mais feliz. Até se a gente estiver falando de morrer e viver, né? Eu costumo dizer que a morte ela só dura alguns segundos. Até lá, se você tem uma doença grave, né, relativa à obesidade ou não, a morte ela só dura alguns segundos. Até chegar o dia de morrer, você está vivo. Então Sim. você pode aproveitar aquele momento, aproveitar a paisagem. E para o processo de emagrecer, também esse enfrentamento pode ser uma estratégia que vai trazer um prognóstico melhor no processo de Sim. emagrecer. O que que seria, traduzindo em miúdos, usar estratégias de enfrentamento? Parece uma palavra bonita, um conjunto de palavras bonitas. O que que é isso? Vamos imaginar que eu receba uma mulher 40 a mais, com todas essas questões, todas. O pior quadro. E ela vai falar um tempo de tudo isso. E sim, quando a gente começa um processo terapêutico, muitas vezes a gente tem aquela questão de se sentir vítima daquela situação. Uhum. E sim, a pessoa se sente mesmo. Eu ouço muito assim, poxa, quando eu era pobre de maré, marré, marré descia, que eu não podia comer nada. Eu era magra. Agora que eu tenho condições, eu não posso comer nada. É uma fala de alguém que está na vítima. Uhum. Então, o segundo passo disso, Paula, o enfrentamento é: eu não sou vítima disso. Uhum. Eu posso mudar isso. Eu posso sim ter uma refeição legal, livre no final de semana. Eu não posso ter essa refeição todos os dias, sabe? Então, assim, qual é o enfrentamento? O enfrentamento é você dizer: olha, eu não sou vítima dessa situação. Eu posso mudar essa história. Eu posso viver de uma forma diferente. Quem em mim precisa ficar nesse lugar de que os outros olhem, ah, coitada, poxa, ela é obesa, né? Nossa, ela tem um monte de filhos. Ai, coitada. Eu acho, eu digo que quando eu estiver lá no caixão, né? Se eu pudesse, eu não vou estar ouvindo, obviamente, mas o que vai estar na minha lápide? Aham. Coitada. Coitada, ela não reagiu. A gente Uhum. precisa reagir. Se a gente quer ter uma vida bacana, inclusive a Gestalt terapia trabalha com isso, a responsabilidade do sujeito. Nós somos sujeitos da nossa história. Nós somos ativos nesse processo. Né? O que nós estamos fazendo? Não só nessa área da vida, mas em todas as outras. Fácil? Não, ninguém disse que seria, É né? mais fácil enfrentar a obesidade, seja para emagrecer ou seja para lidar com ela, quando você foi magro a vida toda, engordou na idade adulta, ou isso não tem uma relação palpável sobre essa questão? Eu sinto que para as pessoas que já foram magras, é mais dolorido, porque elas já experimentaram um corpo que muitas vezes não vai ser aquele corpo que ela já teve num outro momento, porque o metabolismo mudou. Uhum, Né? O colágeno mudou, uhum, o estilo de vida mudou. Você, como da área da fisioterapia, você sabe uhum. que até para um paciente colocar na semana ali 10 sessões, É difícil. 20. Então, assim, você colocar o exercício, uma dieta equilibrada. Então, assim, para esse paciente que já foi magro, lidar com uma nova visão e tentar emagrecer, às vezes é um processo complicado, porque ele tem uma visão de um outro momento que ele já viveu. Nossa, mas eu com 20 anos, Uhum, ficava sem comer 2 dias, entrava no vestido. uhum. Olha, mas você não tem mais 20 anos. Seu corpo mudou. É fazer essa pessoa aceitar que o tempo passa e as coisas mudam. E o que faz a gente achar que a gente vai ter o mesmo corpo a vida inteira, né? Muitas vezes quem já é obeso já tá lá naquele formato de Uhum. existência há muito tempo, que é o lugar conhecido. Às vezes até o contrário. É fazer a pessoa se enxergar mais magra É difícil. Eu ia perguntar isso. A gente depois. falou lá da pessoa que sempre foi magra e de repente engordou por algum problema, seja uma mudança de hábito ou um trauma, uma experiência ruim e acabou descontando ali na alimentação. Sim. Mas e a criança que foi obesa desde a sua infância, um adolescente obeso, um adulto obeso, de uma família de obesos, como quebrar esse ciclo? Como se enxergar magro? É um trabalhinho.
Eu trabalho com avaliação para cirurgia bariátrica, né? E eu sempre faço com bastante exceções por isso, porque eu chamo a Uhum. família. Olha, como vai ser essa nova pessoa que muitas vezes vai destoar de todo aquele campo familiar, Uhum. né? Porque, vamos combinar, tem famílias que se reúnem em torno do quê? Da Da comida. comida. E nunca é pra te chamar pra comer uma salada de alface. Não. São pessoas que cozinham muito bem, famílias italianas, por exemplo. Nós que temos a tradição portuguesa, né? O brasileiro cozinha bem, Não, lá né? em casa a gente tinha que acabar com a comida. O hábito era esse. Não podia sobrar comida na mesa. Então, assim, Não era nem a do prato, não, era da da vasilha mesmo, vasilha, da entendeu? vasilha. Então, assim, essa pessoa, ela vai se ver diferente da família dela. Então, assim, ela vai ter que aprender assim, eu pertenço aqui, mas de uma forma diferente. E isso também gera culpa, tá, Paula? É, eu ia falar Culpa, vergonha. que vamos supor, aí tá, emagreci, consegui romper esse hábito, emagreci, e agora, antes eu atraí o olhar porque eu era gorda. Agora eu atraio o olhar porque eu sou a única que recusa o refrigerante. Eu trago, por vezes, eu levo a minha comida. E aí, como é que lidar? Ah, você é maluca. Tá maluca agora, só pensa Mais uma nisso. vez, eu falo pra você, é o centramento. É o quanto. Eu trabalho muito isso com os clientes, né? A questão do desejo. A psicanálise, ela trabalha muito fortemente com essa palavra. Que Uhum, não é o desejo sexual, mas nos nossos. A gente deseja mesmo o que a gente quer? uhum, Ah, eu desejo. Então você vai pagar um preço, né? Vou falar um pouco aqui no. O tema não sou eu, mas eu pago esse preço hoje. uhum, E sabe o que eu vejo que aconteceu? As pessoas à minha volta já sabem. Ó, separa o da Cleide, tá? O dela é, é só com azeite, não é na uhum, manteiga. uhum, Ó, a Cleide separa a água dela. Ela uhum, bebe muita água. E tipo, depois de muitos anos de autoconhecimento, de verdade, eu não me importo. uhum, Nossa, que chata. Onde eu vou, eu levo ou a minha comida, ou o meu whey, ou o meu uhum, iogurte natural, mas isso é um processo de uhum, muitos anos. uhum, Fala isso pra uma adolescente que tá no meio dos amiguinhos. é. E ela é obesa e ela quer emagrecer. Tá todo mundo comendo brigadeiro na piscina, tomando refrigerante. E por vezes tô naquela fase de todo mundo tá com um namoradinho e às vezes a gordinha fica por Então, último. assim, a comida, ou ser magro ou ser obeso, nos faz pertencer a um grupo. Uhum, À nossa família, aos amigos, aos grupos, né, no trabalho. uhum, Olha, eu não trabalho no mundo corporativo, mas o uhum. que que é o happy hour? É sair pra beber alguma coisa e comer um petisco, não é? É, No final da tarde. isso. Geralmente é sexta-feira. Se deixar, tem gente que quer fazer happy hour todo dia. E Uhum. quem tem um problema com peso, questões de obesidade, não vai poder. É que a gente quer poder tudo. E a gente não pode. Happy hour nunca tem uma saladinha, um ceviche, um. Não tem, né? E a gente quer poder tudo. E às vezes o terapeuta, o psicoterapeuta, o fisioterapeuta, o educador físico vai ser aquele que vai dizer: olha, ou você vai para happy hour, ou você vai para sua sessão de fisioterapia, ou você vai para academia, ou você vai sentar lá e não vai comer nada. Vai beber um suco. Mas eu acho que também nós temos que ser aquelas pessoas que vão estimular as outras na mudança de Sim, hábito. sim. A gente também tem que tentar se olhar como aquela que é admirada, que já foi julgada e com o tempo está mudando para ser admirada. De alguma forma, Estimular o equilíbrio na vida das é. pessoas. Você vai ter o seu momento de alegria. Comida Uhum. traz alegria, né, Paula? Vamos combinar, Nossa, ô. né? Meu filho já tá assim, mãe, o Natal é maravilhoso. Cada um deles escolhe uma sobremesa. Aham. Então eles já ficam ansiosos para chegar o Natal. Tem É. esse momento. É só que esse momento, a vida não pode ser festa todo dia, né? E Uhum. nós somos esses profissionais que vamos estimular isso, essa admiração, essa mudança de vida, né? A começar em nós. Bariátrica. Você começou a falar que você contou um pouquinho aí da sua história. É mais difícil para o sujeito pós-bariátrica lidar com as mudanças inerentes a esse prognóstico, né? Então, beleza, você me contou ali antes da gente entrar que existe um cuidado pós a bariátrica. Um cuidado que não é só para não engordar novamente, Sim. mas é para lidar com algumas deficiências inerentes ali daquela mudança
pós-cirúrgica. Sim. Isso envolve também mudanças de saúde mental? Porque, vou dar um exemplo. Quando um sujeito amputa uma perna, Hum. um membro, né? No cérebro, aquele membro ainda existe. Tanto que é comum, você não amputou ele no cérebro. Incrível, Cada né? parte como que acontece isso, assim, muito grosseiramente falando? Cada parte do nosso corpo tem um terreno no nosso cérebro. Esse terreno é o quê? É a área que existe o comando relativo. O cérebro vai aprendendo conforme nós vamos crescendo. Então, a gente pode desenvolver mais destreza na mão, por exemplo, né? Quem trabalha muito com coordenação motora fina, artesanato, pianista, vai ter uma área no cérebro, provavelmente, maior para aquele segmento. Se ele amputar aquele segmento, ele não amputa aquela área no cérebro. Então, o cérebro ainda continua entendendo que aquela mão existe. E isso pode repercutir em sintomas como dor, sensação de coceira no membro que não existe, sensação de alfinetada no membro que não existe, porque no cérebro ele ainda existe. Relativo à bariátrica agora. No cérebro, ele ainda entende que a gente está gordo, que a gente ainda ou está em processo, porque o emagrecimento da bariátrica, ele é acelerado, Muito. né? Em tese, se você fosse amputando o seu membro em partes, daria tempo ali para o seu cérebro entendendo aos poucos, ou perdendo, melhor dizendo, e perdendo os movimentos aos poucos, e o cérebro ia aprendendo também que aquilo ali deixou de existir. Isso também poderia acontecer na sua percepção sensorial sobre o seu novo corpo? Paula, quando a gente fala de cirurgia bariátrica e psiquismo, né? Eu não tô falando só de áreas, assim, a sua abordagem é bem interessante porque ela tá falando de fisiologia. É. Quando a gente fala de psique, a gente está falando de processos muito complexos e que estão ali há muito tempo, enraizados, Uhum. sabe? Então, sim, pode ser um grande problema. Por isso, o pré-operatório, a avaliação, o acompanhamento com equipe multidisciplinar, médico cirurgião, psicólogo, educador físico, nutricionista, é fundamental. Por quê? É muito comum essa pessoa operar, emagrecer e ter reganho. Sim. Por quê? Porque lá na psique dela, ela ainda se vê obesa. Uhum. O metabolismo dela, ela pode perder 50 quilos. Eu conheço pessoas que perderam 80 quilos. Uhum. Essa pessoa, ela continua obesa. A obesidade é uma doença que não tem cura, tem tratamento. E a bariátrica é uma ferramenta de tratamento. Então, nas questões emocionais, se isso não for muito bem trabalhado, aquele corpo está magro, os exames estão ótimos, mas aquela pessoa ainda se comporta e ainda se vê obesa, com o corpo Com a volumoso. necessidade de comer o mesmo volume. Quer ver uma coisa? Quando eu fiz a cirurgia, o primeiro sonho que eu tive, que eu estava num ponto de ônibus, e todo ponto de ônibus era batata com queijo. Purê de batata. Por quê? O meu inconsciente dizia, você vai ficar muito tempo. Eu fiquei 30 dias sem comer, só tomando líquidos. É surtante. Você tem que ter um preparo. Eu usei todas as técnicas que eu tinha. Eu tava E não inteira... consegue comer mesmo, não é isso? Não. Causa até morte, se a pessoa... Aí você vê, eu conheço pessoas? Conheço. Tomaram caldo de feijoada. Entendi. Porque é caldo, né? Só posso comer líquido, eu vou tomar Caldo de feijoada. Veio a óbito. Uma outra bebeu água com gás. Por quê? Essa psique está adoecida. Por isso o processo... As pessoas me procuram... você me dá o laudo? Não, eu não te dou laudo. Eu faço um processo com você. Ah, quantas sessões? Porque eu tô com pressa... Não é nem interessante para mim enquanto profissional. Porque isso é muito perigoso. Você tá lidando com a vida de um ser humano. Com o que vai acontecer depois, né? E aí a gente tem um problema, por exemplo, do SUS, né? O SUS não consegue fazer esse acompanhamento muito de perto. Uhum. Então, essa pessoa Tem pode... tratamento para emagrecimento no SUS?
Não, eu digo a bariátrica. Ah, tá. As cirurgias bariátricas ainda são sub meio que subnotificadas. A gente não tem Uhum. ainda um volume. Seria interessante até, É. né? Porque Uhum. tem, como você disse bem lá no início, tem pessoas que vão ter que fazer. É. Mas essa pessoa, por muito tempo, pode continuar se vendo obesa e ter comportamentos assim. Uhum. Por isso o processo terapêutico é tão importante, para ela entender, como eu cheguei até esse lugar, como é que eu fui me tornando assim, o que que aconteceu na minha história. E resolver esses problemas, talvez iniciar, pelo menos, o caminho para resolver esses problemas antes mesmo de chegar na bariátrica. Tem pessoas que começam o processo e emagrecem, não É. fazem cirurgia. Qual o papel da é uma equipe multiprofissional, cada um tem o seu papel e a sua relevância, a sua importância. Qual o papel da psicologia, psicólogo, para esse sujeito que está nesse processo de emagrecimento, seja para bariátrica, seja com auxílio ou seja na cara e na coragem ali, sem nenhuma planejamento para perda? Entender a relação dele com a comida, a história que essa pessoa tem com a alimentação, até desses antepassados, né? De Uhum, onde essa pessoa vem, o que que ela ouviu sobre o que é comer, qual era o comportamento alimentar dessa família, a serviço de que esse comer está. A serviço de quê? Da ansiedade? De esconder alguma coisa? De punir alguém? uhum, São muitas coisas envolvidas, Paula. E assim, os livros, você sabe disso. uhum, Você atua nessa área, é muito bom falar com quem é da área aham, da saúde. Os livros, eles vão trazer ali as linhas gerais dos casos, uhum, as características, né? Mas você sabe que existe aquela coisa que é do indivíduo, uhum, aquela coisa do detalhe. Então, assim, a psicologia ela trabalha muito nisso, a Gestalt principalmente, né? O que que é seu? O que que é daquela pessoa, daquele indivíduo? O que tá ali dentro que é só dela? Vou te dar uhum, um exemplo da ansiedade. A ansiedade, ela tem lá as características que você vai procurar lá no DSM-5, que é o livro de diagnóstico de transtornos mentais, né? uhum. As pessoas têm maior medo desse livro, mas é só um livro. Tá lá um monte de coisa, mas você vai perguntar: "Ai, Cleide, olha, eu bebo muita água quando eu tô ansiosa. Me dá muita sede". Não tá no livro, mas é como ela experiencia aquilo pra ela. Uhum, uhum. Então, a tarefa da psicologia, da Gestalt terapia é isso, né? E tentar conduzir esse indivíduo a fluir melhor, né? Fluir de uma forma mais saudável. Qual outra escolha ela pode fazer para dar conta de um problema que não é a comida? Ou Como então eu posso comer um volume maior, por exemplo. Sério. Você hum, não, vou comer um pacote de bala, 7 belo. uhum, Você não pode comer um volume de melão? uhum. Aí ela vai procurar um nutricionista. Porque é o nutricionista que vai dizer o que ela tem que fazer. Olha o Qual o trabalho. tipo de volume que você vai substituir? Entende? Eu não vou Uhum. entrar nessa esfera. O educador físico. Acho que você com Pilates, vocês dão aula de. eh, Sim, também. Então, eu vou encaminhar para você, Paulo. Ó, tô com uma cliente aqui, vou te encaminhar. Ajuda a canalizar essa energia Uhum, dela lá no Pilates. Cleide, vou fazer sei lá, um power Pilates com ela vai sair uhum, cansada, ela vai sair extravasada uhum, e ela vai e eu vou perguntar pra ela na sessão: "Você se deu conta que você colocou isso aí? Como é que foi lá no Pilates?". uhum. "Ai, Cleide, eu senti uma leveza, um frio na barriga. Sabe que eu senti até menos fome?". É assim. É tentar substituir um hábito ruim por um hábito bom, né. E ampliar a consciência, sabe. Você começa a ter a consciência, do que você tá fazendo. E às vezes as pessoas eu, por exemplo, talvez o meu a gente tá falando ali que eu tô tratando um apertamento, né, algum primo do bruxismo aí, é que uma das consequências da sociedade atual, do nosso comportamento atual, de ter uma vida mais corrida, Sim. da vida de adulto comum. Sobre o hábito alimentar, eu acabo tendo aquela fome de quando eu chego em casa e se não tiver me alimentado direito, não tiver seguido o meu ritmo, eu quero passar a mão em tudo que está dentro da geladeira. Que eu acredito que seja uma coisa muito comum para muitas Sim. pessoas, né, que é aquela ansiedade que se expressa no final do dia.
Por que isso? Isso tem uma explicação? Eu até imagino por quê, mas deixa eu Olha, falar. ontem foi muito engraçado. Sabe aquele dia que dá tudo errado? Você se programou e nada funcionou. Se nesse dia juntar todas as frustrações que uma pessoa passou, ela não bebeu água direito, isso aqui é fundamental. É. Ela não bateu a meta lá de proteína dela do dia. Uhum. Ela comeu alimentos que dão pouca saciedade. Ela vai chegar ao final do dia Igual uma capivara raivosa. com fome. E às vezes é fome. Só que aí, como nós vivemos essa sociedade, que a comida é de muito fácil acesso. Eu não tô falando da época do Paleolítico, Que tinha que que tinha que caçar. caçar. A comida é Vai pedir no socialmente iFood. aceita. Você consegue pedir a comida em casa. Você vai passar a mão na coisa mais rápida, porque você já quer deitar, porque já são meia-noite, você vai acordar às 5, tô dando um exemplo assim geral. Você vai comer o que tiver pela frente. Então, assim, essa forma de viver que a gente está tendo hoje. Uma sociedade estressante, né? Falava para você ali fora, nós somos cariocas, nós somos brasileiras, né? Trabalhamos demais. Eu acho que no Brasil a gente, para ter as coisas, né? Dependendo da profissão que você tem que trabalhar muito. Então, se você não se programar, você vai comer o que tiver mais fácil. O que é comida instantânea? É a comida que você coloca na água, você sabe de qual eu tô falando. 3 minutos, você joga um Macarrãozinho pó. lá com pozinho. Ou a lasanha. Nessas horas ajudaria a ter um dia para preparar a sua comida da semana toda. Ou deixar alguma coisa ali pré-pronta, né? Exatamente. Já tem, Pré-cozida. gente, os cursos, para quem gosta, né, das cozinhas, vamos ver se eu vou saber falar. Meal Prep, que Como são chique, gente. são os cursos que vão te ensinar com 2 horas, se você tem um air fryer, micro-ondas e um freezer, Pronto, resolveu a vida do mês todo. você Da ter ali semana. pelo menos uns 15 a 20 dias. Sério, e assim, eu tô querendo virar adepta, Aham. porque facilita a vida, você vai comer mais saudável e vai comer em casa, que é mais barato, mais seguro. Eu acho que o comer de marmita, eu sempre fui marmiteira. Eu também. Sou É marmiteira. econômico, é sustentável, principalmente se você usar o seu potinho de vidro, não usar o descartável. Então é econômico, é sustentável e ainda é saudável. Acho que a gente pode, Econômico. né? A gente Você não pode. sabe o que eu achei. Ah. Nessa rede aí que vende muitas coisas. Você já sabe, né? Uma bolsa de mulher, né? Para as mulheres 40 a mais, uma bolsa preta. Tem Chique. preta, tem bege. Gente, eu não tenho link lá, tá? Eu vou comprar. Cupom da Cleide. Não tenho. Mas ela embaixo, ela já tem a bolsa térmica. Gente, é uma bolsa social. Que tem a marmita, o lugar pra botar a ela marmita não mais. molha o seu material de trabalho, o seu computador, o seu tablet, os seus papéis. Então, assim, eu falei, olha, nós também estamos no momento Dá pra procurar que o essa lookinho e mesma dá pra botar. sociedade está facilitando a nossa vida, gente. Você tá vendo como são caminhos de escolha? Tem a indústria tentando fazer a gente comer o hambúrguer, né, o congelado, ruim lá. Mas também tem uma indústria que diz assim, olha, tem o potinho, tem a marmita que você coloca ali na tomada aqui, ó, rapidinho. Tem a bolsinha. Eu gosto de cozinhar, mas eu entendo também que tem muita gente Demanda. que não gosta, né, de cozinhar, mas aí vai comprar a marmita fit, vai entrar aí nessa linha que a Cleide falou. Mas até o hambúrguer, eu falei porque eu gosto de cozinhar. Você tem Dá pra ser. Dá pra ser saudável, dá pra você comprar um pãozinho lá, integral, não sei. Aí a Nutri vai me dizer se... Porque eu achava que o pão integral Era o melhor. era o supra-sumo, né? Aí a Roberta falou, Roberta Rocha, que não, gente, pode comer o pão francês mesmo. Não tem pecado nenhum no pão francês, não. Então, quer emagrecer, tira o miolo do pão, come o pão sem miolo. Então, talvez o pãozinho clássico ali do dia a dia, ou se você quiser um pãozinho egípcio lá, eu falo que é um pãozinho egípcio, alimentação natural, adoro. Faz uma carne que você vai comprar a sua carne no açougue, você sabe exatamente a procedência, você vai fazer um tempero que é de preferência com ervas naturais, né? Ai, que delícia, amo. Né? O problema é você pegar aquele hambúrguer industrializado, que sabe-se lá o que tem ali. Você vai comprar aquele pão industrializado, de repente aprende até a fazer o pão, bota uma saladinha, faz um creminho que você mesmo sabe o conteúdo, e aí
dá para transformar o hambúrguer, que era um fast food, numa comida de boa qualidade. Mas tem que ter raciocínio, né? Tem que ter pensamento, tem que ter empenho, Escolha, tem né? que ter organização. E às vezes, Paula, sabe o que eu vejo? Tem pessoas que já estão num grau de desesperança da vida tão Uhum. grande Desesperança, eu gostei. que, tipo assim, eu não vou planejar o meu dia nada, tá bom do jeito que tá. Ah, amanhã eu acordo de qualquer maneira, saio correndo, não vou fazer nada. A gente se ama mesmo? Vai chegar uma hora que esse corpo vai envelhecer e que bom se a gente chegar até lá com 80, 90 e outras pessoas, possivelmente, na maior parte dos casos, vão cuidar de nós. Uhum. E eu fico me perguntando que corpo será esse que o outro vai ter que cuidar? E esse outro talvez Uhum. também tenha os seus filhos para cuidar e vão Uhum. estar no nosso lugar de 40 a mais. Uhum. Então esse cuidado também é com quem a gente ama. É mais fácil para o homem perder peso ou aceitar o cuidado em relação à mulher obesa, ambos obesos? Você diz no sentido de um Cui- homem buscar ajuda É, para se cuidar? Ah, os homens são difíceis. Eu vi são, um né? dado semana passada de que 46% dos homens só buscam ajuda médica se estiverem se sentindo mal. Ainda mais psicólogo. Eles são mais resistentes para o psicólogo, porque por muito tempo, São, e eles geralmente procuram psicólogas mulheres. é, É, por muito tempo o psicólogo e o psiquiatra era aquele que tratava maluco, né? Eu não vou pro psicólogo porque eu não sou doida. E isso, ele tá mais implícito no homem. A mulher tende a se cuidar um pouco já mais. melhorou muito, tá? Essa Uhum, visão, mas os homens são mais resistentes por, por conta da construção social. uhum, Né, o homem é aquele o forte, o provedor, então se busca ajuda, para ele talvez seja sinônimo de fraqueza. uhum. Os homens também não, os homens têm os seus sofrimentos, né? Ele procura a mulher como psicóloga, por quê? Porque acha que ele vai ser menos julgado, será? Mais acolhido. Gente, fato é, biologicamente, eu sei que muita gente não gosta que isso seja dito, mas as mulheres, elas têm uma biologia diferente Aham. e formas de pensar, menos testosterona, e isso nos deixa mais acolhedoras mesmo. Uhum. É pra ser, isso aí É pra mesmo. ser. Então, Somos muitos. diferentes, não é pra ser igual, não, é pra ser diferente mesmo. Eu sempre pergunto, né, pros pacientes: você tá à vontade comigo? Tá tranquilo? Não, prefiro. Meu marido, ele só fez terapia com mulheres. Ele fala, Cleide, eu gosto, eu me sinto Aham. acolhido, me sinto bem recebido, sinto que as mulheres entendem quando a gente diz as coisas. Acho muito legal. Bom, que bom, é nosso comportamento mesmo, essa coisa do cuidar. Não tem problema isso, né, Cleide? Eu acho que nós somos diferentes porque deve ter um motivo para cada um ter uma aptidão, Sim. uma linha de raciocínio. Talvez para outros precise de uma linha mais rústica, mais, não sei como é que chama esse E que. isso não significa que as psicólogas ou as profissionais mulheres da área da saúde não sejam firmes Aham. e exerçam a sua função com a autoridade e a expertise que tem que ter. É que a gente pode ser doce e ao Ah, mesmo tempo ser dura. sim, você vai fazer o que você tem que fazer. Não tem pra onde correr. E ser receptiva, acolhedora também não tem nada a ver com ser frágil, Não, submissa. não, de Não forma é isso, nenhuma. né? Quais são os primeiros passos práticos para começar a construir uma autorrelação saudável com o seu corpo e ser mais gentil consigo mesma e até mesmo, se a partir disso for capaz de impactar na mudança de peso? Eu vou falar uma coisa. Uma nota. A gente precisa olhar a vida com verdade e admitir que alguma coisa não está bem. E isso, a família pode apontar? Pode, porque a rede de apoio é fundamental. Alguém pode chegar e te dizer: olha, sabia que você está com um comportamento assim? Você está vendo o que está acontecendo? Mas só o indivíduo, só a mulher, só o homem, só nós podemos fazer isso. Dizer Hum. o quê? Tem alguma coisa que não está bem em mim. Tem alguma coisa que está errada. Os amigos vão apontar? Podem. Sim, vão dizer: olha, eu te amo, não tá legal. Mas essa decisão é individual. Esse é o primeiro passo para qualquer mudança na vida. É a gente dizer: olha, isso aqui não tá bom. É o momento da tal virada de chave. Essa é a virada de chave. Talvez é quando você realmente ouve.
o que as pessoas estão dizendo ao longo do tempo, ou até se ouve, Se ouve, né? se Porque olha. se enxerga de verdade. Essa virada de chave, encontrar o disjuntor, encontrar a porta que a gente abre, ela tem múltiplos fatores de influência. Pode acontecer na academia, pode acontecer fazendo compra, você pegando, olhando para um produto, olhando o rótulo de um produto, refletindo um pouco mais sobre o que você vai comprar. E pode estar presente também na espiritualidade, Sim, né? A gente estava conversando antes, você me falou que é pastora, e aí eu, né, decidi trazer uma pergunta. Eu já entrevistei aqui o Padre Wagner, aqui da Catedral, que a gente falou justamente sobre a espiritualidade, não a religião em si, né? Vamos abrindo um pouco para o quanto você se relaciona com a fé, com Deus, com o que é sagrado para você. Então, ter essa relação mais madura com o que é sagrado, com a espiritualidade, pode ser ferramenta transformadora, tanto para incremento na perda de peso, como na melhora da autoestima, do autocuidado, do autocuidado? nossa, essa pergunta é maravilhosa. Isso nem sempre foi assim, É. né? Houve um tempo em que a maior parte das religiões trabalhavam só com as questões do sagrado, do Uhum. transcendental, Da disciplina, do rito em si. isso, do espírito, Uhum. né? Hoje, as religiões como um todo estão compreendendo que é necessário esse cuidado com o corpo e Uhum. dentro da religião que eu acredito, né? Eu sou evangélica, pastora evangélica, o corpo seria o templo do espírito. Então, há que se cuidar desse corpo como casa. E o Sim, que eu acho bacana é que os espaços religiosos estão promovendo isso, no sentido de encontros. sim. Lá na igreja mesmo, nós fazemos, né, os chás para as mulheres, fazemos as conferências, em que sempre. Ó, eu fiz Outubro Rosa lá, um café da manhã. Aham. E a proposta era: esse café vai ser saudável. O que, É que nós porque enquanto a gente tivemos? trouxe o refrigerante, o Não doce, teve. né? Suco verde, fizemos ovos mexidos, pão integral, foi maravilhoso. Fizemos Hum. dinâmicas, brincadeiras e falamos da parte prática mesmo, Uhum. da importância da mamografia, da importância do autoexame das mamas, o que antes você não faria dentro de uma igreja. É, Você falar que a mulher tem que passar a mão nos seios, né, é. e sentir se tem alguma coisa. Isso não era Não era um assunto que da igreja, tava na não era um rotina. assunto da religião. Sim, Então, hoje, os espaços religiosos, eles estão compreendendo como um todo que eles têm um papel social. sim. Que aquela pessoa, ela não é um indivíduo dentro da religião, ela é um indivíduo dentro da sociedade. E que nós, se temos esse conhecimento, eu levo esse conhecimento para o trabalho, eu levo esse conhecimento para minha rua, para minha amiga, que não é da minha religião, mas que precisa entender que precisa cuidar do corpo. Então, essa promoção de espaços de saúde dentro das religiões, isso é muito importante. E ajuda sim, contribui sim, porque às vezes, Paula, vou voltar lá no nosso início. Uhum. A gente está falando de mulheres 40 a mais aqui, mas a gente precisa abrir também um parêntese para saber de qual mulher que a gente está falando. A gente pode estar falando para uma mulher de São Conrado, É, e eu posso estar falando para uma mulher daqui do Carvão, Itaguaí. é. Essas mulheres 40 a mais, elas vão estar vivenciando a obesidade, as suas emoções, a profissão, a própria menopausa de formas distintas. Sim. Então, muitas vezes, essa mulher que é da periferia, ela vai encontrar na religião um espaço que vai falar da saúde dela. A escutativa vai estar lá. Tá lá, E por vezes, e frequentemente, não tem acesso aos melhores serviços de e é cuidado. lá que a gente vai fazer essa mulher pensar, ó, você precisa brigar aí na sua comunidade para ter uma mamografia na sua cidade. Uhum. Não adianta a gente ter um Outubro Rosa e não tem onde fazer esse exame, Sim. né? Então, assim, a religião como um espaço de reflexão, de pensamento, de amplitude De educação em de saúde. educação, de ampliar essa consciência. Peraí, eu não tô aqui só para orar ou rezar. Eu estou aqui também para cuidar do meu corpo, para comer bem. E porque às vezes também a gente carrega, né? Todo lugar a gente às vezes, não, eu vou rezar que Deus vai me curar. Vou orar que Deus vai me curar. Mas e você? Você também, ele vai te curar sim, né? Ele é o Deus do impossível, pode fazer um milagre em qualquer momento. Mas ele
poderia ter retirado a pedra sozinho, mas ele pediu alguém para retirar. Inclusive, eu digo Precisa isso da para gente, elas. Eu né? digo isso para elas. Olha, se a gente já sabe que o sistema de saúde é falho, o Uhum, que que eu posso fazer uhum, para que eu tente evitar uma doença? É sacolão, o hortifruti, reduzir o açúcar, reduzir o óleo nas refeições. É isso que você está falando. acaba tendo uma rotina de casa mais barata, se fizer escolhas melhores. Se aproveitar melhor os alimentos, descascar mais do que rasgar Então, assim, menos. a espiritualidade, né, igual você está dizendo, não é o que Deus pode fazer por mim, mas o que que eu posso fazer junto com Ele por mim. É, é Deus isso. é parceiro, É isso. né? Deus é um Deus, eu acredito nisso, num Deus que é parceiro e que vai te ajudar nas suas escolhas. Porque depois da gente, né, eu tenho um meme que eu guardei do Pinterest, que é assim, tudo é culpa minha, assinado o mal. A gente tem uma tendência a culpar o Sim. sagrado Uhum. sobre os nossos fracassos, sobre as nossas dificuldades. E não é assim, tem coisas que a gente vai fazer aqui na vida prática mesmo, gente. Não tem pra onde correr, não. Rede de apoio. A igreja, a instituição que ela frequenta, escolar, religiosa, familiar, tem um papel importante em como que essa mulher enfrenta a vida, enfrenta os desafios. Qual seria esse papel mais relevante da rede de apoio para essa mulher 40 a mais que está vivendo a obesidade? É um papel fundamental. Nós somos relacionais, né? É lugar comum dizer que nós não somos uma ilha. Hum, Então, a família, os amigos, as pessoas que estão próximas, elas vão não só sinalizar, né, que algo não vai bem, mas respeitar, ter cuidado com as palavras e encaminhar. uhum, Olha, vamos malhar junto? Vamos uhum, tentar fazer alguma coisa que mais. Não é muito o que acontece, tá? né? Muitas vezes não. É claro que se a gente ficar dependendo de alguém para ir com a gente, pode ser Mas, que a gente não vá nunca. por exemplo, se você pegar uma pessoa que fez bariátrica Uhum, e você não conscientizar aquela pessoa que quem operou foi ela, uhum. e a família tá todo mundo lá, né, Curtindo a vida doidado? curtindo a vida, a tendência dessa pessoa se frustrar e achar que tá todo mundo contra ela é enorme. Então Uhum, a gente também tem que conscientizar a família. Eu chamo a família, ó, posso chamar alguém aqui? Quem que vai te ajudar? Porque você não vai poder fazer comida. Quem vai fazer seu caldinho salgado? uhum, Quem que vai cozinhar pra você? Não, Cleide, eu vou deixar congelado. O médico falou que pode. A Nutri já me ensinou. Tá, mas tem uma hora que você vai precisar. Você não vai conseguir congelar um volume tão grande. Ah, uhum, meu marido, ele já tá sabendo, ele tá ciente. Eu faço questão de chamar pra sessão, se a uhum. pessoa tiver essa disponibilidade. Porque, assim, a família é a base, né? São as pessoas que estão conosco o tempo todo. Sim. Então, assim, o ideal, no mundo ideal, seria que todo mundo ali tivesse junto nos processos. Não é o que muitas vezes acontece. É. Inclusive, muitas vezes o marido estranha o emagrecimento da mulher. Já ouviu falar no divórcio cinza, que é esse divórcio que acontece na casa dos 40 a mais? Não, por quê? Muitas vezes por questões da própria perimenopausa e menopausa, Uhum, mudanças íntimas, sexuais, de uhum, pensamento, de humor uhum. e questões corporais. Aí, às vezes, a mulher começa a correr atrás Do tempo perdido? desse corpo, já existe alguma coisa ali entre aquele casal, E pronto, é que é a a ponta do gota d'água. iceberg. A gente, nem tudo é problema, tá? Tem É. pessoas que vão fluir legal, Vão se vão ter resultado. redescobrir. Vão. Eu, por exemplo, eu acho que eu tô na minha melhor fase. Ah, eu também. Eu digo que, nossa, como a nossa cabeça muda, né? Eu acho que eu tô na minha melhor fase, A não gente sei. começa a ter ideia de tempo, de valores, de É, amizades, de relacionamentos, quem realmente vale a pena ficar ou não na nossa vida. é. O que- Eu acho até que a perda da qualidade da visão, ela é proposital nesse período. Porque eu acho que tem coisa que você não é pra você ficar enxergando muito perto mesmo, não. Nossa, é muito simbólico isso, Não tá? é? Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas você Eu falou acho que algo tem muito coisa simbólico. que não, você não precisa ficar olhando com tanto detalhe. Talvez tenha coisa que você tenha que deixar pra lá mesmo. Então, que eu acho que não é à toa que biologicamente a gente começa a ter dificuldade de enxergar as coisas de perto em torno dos 40, 45 anos. Deve ter um propósito. Nada é à toa. Foi o que eu falei, a mulher, quando ela entra na menopausa, ela precisa é para ela se tornar uma anciã. Uma mulher sábia, em breve.
né? Tá te preparando para isso. E talvez não seja mais o enxergar com os olhos, mas enxergar com as emoções, trazer aquela palavra de sabedoria, aquela Uhum, orientação para uma outra pessoa. uhum. Eu nunca vi muito, assim, uma pessoa mais velha se aconselhar com uma muito mais nova. É, Por quê? Porque o tempo, ele é necessário. E tá se brigando muito contra isso. E, gente, hoje já tem as terapias de reposição hormonal, que são traz a felicidade de maravilhosas. volta. Faz Traz, você não perder o réu primário. Ajuda muito. reduz os calores, a secura vaginal, melhora a libido, o humor. Vamos lançar mão disso. Ajuda na diminuição do peso corporal, porque o estrogênio é um emagrecedor natural da mulher, É, né? Então é isso. é. Cleide, foi maravilhosa a nossa Ai, amei. conversa. Nem queria acabar. Queria ficar aqui até. Um conselho para essa mulher 40 a mais, que tá brigando com a balança, que tá brigando consigo mesma, buscando um padrão que às vezes é inalcançável e que precisa de ajuda, mas está protelando, postergando esse início. Que conselho você daria para ela? Quem não se ama obeso não vai se amar magro. Pode amar a imagem, mas não vai amar a essência. Então, será que não é o momento dessa mulher também ver que ela é muito mais do que um corpo? Uhum. Ela tem valores, ela tem uma história, ela tem conquistas, ela é inteligente, ela sempre pode algo novo, né? Colocar as potencialidades para fora. Talvez não focar só no peso, mas nas outras coisas, porque sabe, Paula, quando alguém chega a esse ponto de não conseguir olhar para esse corpo e cuidar, as outras coisas já foram negligenciadas há muito tempo, que é o auto-amor, né? O quanto que essa mulher aprendeu a se amar. É, Quem se ama, literalmente vai se cuidar. sim. E será que a gente ama mesmo esse corpo? A gente habita? Então vamos Por que refletir. tantas pessoas ficaram tão mal na pandemia? Porque elas tinham que ficar com elas. Verdade. Então, E assim, como foi. é que a gente se relaciona com a gente? Sem o outro. Sem assim, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou Uhum. eu comigo. Tô satisfeita nessa É condição? isso. Olha pra si. É aprender é um caminho, tá? Não é fácil, é um processo. Doutora, já quero marcar uma consulta. Qual, qual o telefone que essa mulher Ai, maravilhosa meu que Deus! está assistindo a gente, qual o telefone que ela vai ligar para o seu secretário para marcar uma consulta com você? 21 9 9985 7213. Anota Vai aí. falar comigo mesmo. Anota aí. Fala aí de novo pra gente anotar. 21 9 9985 7213. Tem rede social? Tenho É. Psicleide Faleiro no Aí. Instagram. Olha, foi um prazer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso Amei. convite. Obrigada pela presença. Eu fiquei até mais calma. Você viu que a minha voz mudou ao longo do. Ah, eu fico muito Ah, feliz. ó, já fui acalmando. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. E se você está aí com uma ideia de alguém que precisa escutar essa palavra amiga, já manda, compartilha com seus amigos e fica por aqui. Ativa o sininho para não perder nenhum detalhe. Tchau! Tchau.